A paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é o tio Augusto, da Assembleia de Deus de João Sampaio II. E eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. A Bíblia vai dizer, em Gênesis capítulo 1, versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 1 que a terra ela era sem forma e vazia. Não existia nada e nem ninguém no planeta Terra. A terra era envolvida por águas e só o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A Bíblia também vai dizer que a terra ela era envolvida por trevas. E teve um dia em que Deus ele teve uma ideia. E a ideia de Deus aconteceu da seguinte forma. Deus, ele com o poder da sua palavra, ele disse, haja luz, e houve luz. E assim houve uma separação das trevas em relação à luz. A Bíblia vai dizer que quando Deus ele disse haja luz, o dia ele começou a ser formado e a noite começou a ser formado também. Então, no primeiro dia da criação de Deus, Deus ele criou o dia e Deus ele criou a noite. Mas teve também um segundo dia. E nesse segundo dia, Deus ele fez uma separação entre águas e águas. E as águas da parte de baixo, Deus chamou de mar. E as águas da parte de cima, Deus chamou de céu. Quem aqui já foi à praia, já pôde perceber que nós não conseguimos enxergar o final do mar. Por quê? Porque o mar ele é imenso, ele parece não ter fim. Aí quando nossa vista alcança o final da praia, o final do mar, lá no finalzinho mesmo, quando nós alcançamos o final, começa para nós o nosso céu. O céu é uma extensão do mar. Aí a Bíblia diz que quando Deus determinou que as águas de baixo se separassem das águas de cima, ele viu que isso que ele tinha feito era bom. E assim acabou a obra do Senhor no segundo dia. Mas no terceiro dia, Deus ele também fez uma separação. A separação que Deus fez foi das águas em relação à sua parte seca. E na parte seca, Deus ele começou a fazer um jardim muito belo, com muitas árvores, com muitas plantas, árvores que davam frutos, árvores que davam flores, árvores que tinham apenas folhagens, árvores grandes, árvores pequenas, árvores que davam frutos muito grandes, árvores que davam frutos muito pequenos. E quando Deus ele fez esse jardim, no meio do jardim, ele fez uma árvore e chamou essa árvore de árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí você começa a perceber que nos 3 primeiros dias Deus fez uma separação. Separou as trevas da luz, separou águas de águas, separou as águas da parte seca. E Deus, crianças, Deus, jovem, Deus, adulto, tudo que Deus faz, ele faz com uma separação. Sabe por quê? Porque Deus ele separa o que serve a ele do que não serve a ele. Deus ele separa o justo do injusto. Deus ele faz uma separação porque Deus ele é organizado em tudo aquilo que ele faz. Deus não gosta de bagunça. Deus sabe separar muito bem as coisas e tanto eu quanto você também precisamos separar as coisas que agradam a Deus das coisas que não agradam a Deus. Deus, nos 3 primeiros dias, já queria nos ensinar que nós precisamos aprender a manter as coisas organizadas. Precisamos entender que aquilo que serve eu coloco de um lado e aquilo que não serve eu coloco do outro lado. Mas teve também um quarto dia. E nesse quarto dia, Deus ele criou algumas coisas. Por quê? Porque ele percebeu que o nosso dia ele precisava de um astro para governá-lo. E Deus ele criou o sol para governar o nosso dia. Ele também sentiu a necessidade de que a noite precisava ter um luminar. Precisava de ter um astro para iluminar a noite, a escuridão da noite. E aí ele resolveu criar a lua. Mas tio Augusto, e as estrelas?
quando é que as estrelas vão aparecer? As estrelas vão aparecer de noite, sim, mas você pode perceber que haverá noite, que a lua não vai aparecer. E quando a lua não aparecer, quem é que vai aparecer lá? As estrelas, porque as estrelas aparecem no meio da escuridão. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você pensa que não tem mais solução, que não nada vai aparecer, que você não vai conseguir enxergar o caminho que você tem que trilhar, que você tem que andar, o Senhor sempre mostra uma luz para direcionar e iluminar os teus caminhos. A palavra de Deus diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. Ela é luz para o meu e para o seu caminho. Do mesmo jeito que a nossa noite não fica escura, porque Deus sempre providencia uma estrela ou uma lua para iluminar o nosso caminho, assim o Senhor ilumina os caminhos de todos nós através da sua palavra. No quinto dia, Deus ele percebeu que o céu e que o mar precisavam ser povoados. Deus ele percebeu que eles precisavam habitar, alguma coisa precisava habitar o oceano e alguma coisa precisava habitar no céu. No quinto dia, a palavra de Deus diz que ele criou os animais marinhos, o polvo, a baleia, o tubarão, a foca, os peixes. E ele criou também as aves no céu. Deus ele começou a povoar o céu e Deus ele começou a povoar o mar. E tudo isso que eu contei a vocês até agora, toda vez que Deus terminava de criar alguma coisa no poder da sua palavra, ele dizia que era algo bom. Chegou o sexto dia. E no sexto dia, Deus ele decidiu fazer algumas criações. Eu digo que foi o dia que Deus mais trabalhou. Sabe por quê? Porque Deus ele começou agora a povoar a terra. E quando Deus povoa a terra, Deus coloca animais selvagens, Deus coloca animais domésticos, Deus começa a criar muitos animais para povoar a terra. Além disso, Deus ele criou o primeiro homem e a primeira mulher. Ao homem Deus chamou de Adão e a mulher Deus chamou de Eva. E Deus fez Adão para Eva e Eva para Adão, para que os dois juntos começassem a governar o jardim, começassem a governar as aves no céu, começassem a governar os animais terrestres, começassem a governar, a ter domínio sobre os animais que viviam dentro do mar. Deus ele criou Adão e Eva para cultivar a terra. E Deus disse a Adão e Deus disse a Eva: Adão, Eva, de todas as árvores, de todos os frutos, vocês podem consumir, vocês podem comer, exceto da árvore que produz o fruto chamado fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem dele, certamente perecerão. Adão e Eva, no sexto dia, ouviram a voz do Senhor e começaram a fazer aquilo que Deus estava falando. Quando chegou no sétimo dia, a palavra de Deus diz que quando Deus concluiu a sua obra, ele descansou. E quando ele descansou, a palavra de Deus diz que e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. O melhor projeto que Deus fez foi no sexto dia, na criação de Adão, na criação de Eva. Só que Deus ele deu uma ordem para Adão, Deus ele deu uma ordem para Eva, e a ordem que de Deus foi: coma de qualquer planta, de qualquer fruto, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E teve um dia em que a serpente foi utilizada por Satanás, e ela começou a falar com Eva e a dizer: Eva, come dessa fruta, Eva. Come do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você se tornará igual a Deus. Aí Eva analisou, Eva pensou e decidiu comer do fruto do bem e do mal. E quando Eva comeu, Eva não sentiu nada. Eva achou a fruta gostosa, achou a fruta suculenta e nada, nenhum mal lhe aconteceu. E ela começou a pensar: eita,
Deus não queria que eu fosse igual a ele, por isso ele não permitiu que eu comesse. Aí ela chamou Adão: Adão, vem cá comer dessa fruta. Vem cá, Adão. Deus, ele não queria que a gente fosse igual a ele. Come um pouquinho. E a Bíblia vai dizer que quando Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, os olhos de Adão e os olhos de Eva foram abertos e eles perceberam que haviam pecado contra Deus. A palavra de Deus diz que o pecado a partir daí começou a entrar no mundo, começou a fazer parte da vida das pessoas. E quando o pecado começou a fazer parte da vida das pessoas, Deus condenou Adão e Eva a ter uma vida limitada. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e que todos nós, por causa de Adão e de Eva, nós pecamos contra Deus. E agora, tio Augusto, não tem solução para mim? Não tem solução para este pecado? Será que eu não posso ser liberto de tudo isso que está acontecendo? Deixa eu te dizer uma coisa. Satanás, ele tentou destruir a melhor obra que Deus criou no sexto dia. Mas Deus, ele sempre tem um plano. Deus sempre tem uma solução para aquilo que eu e para aquilo que você não consegue enxergar com facilidade. O Senhor passou muito tempo. O mundo estava mergulhado no pecado. E Deus, como sempre nos amou, como sempre nos ama, ele pensou numa solução e ele disse: eu vou entregar o meu filho, aquilo que eu tenho de melhor, porque eu sei que ele será a solução para toda esta humanidade. E a Bíblia vai dizer que Deus enviou Jesus e que Jesus veio ao mundo para sofrer por mim, para sofrer por você, porque Jesus, ele é considerado o segundo Adão, a segunda criação mais perfeita de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se por Adão um dia entrou o aguilhão do pecado, hoje, através de Jesus, esse aguilhão do pecado é retirado. A Bíblia conta um cântico de vitória. A Bíblia interroga: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Sabe por quê, crianças? Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque Jesus venceu a morte quando ele morreu na cruz e ressuscitou depois de 3 dias. Aleluia! O Senhor é a solução para a minha vida e para a sua vida. Não tem nada, crianças, não tem nada, meus amados irmãos, que possa me afastar e afastar você da presença de Deus. Hoje, através de Jesus e através do sacrifício que Ele fez por nós podemos ser livres de todo o pecado, porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. A Bíblia diz que pelo sangue de Jesus nós somos lavados de todo o pecado e que tudo aquilo que existia dentro de nós de mal, todo o pecado que existia dentro do nosso coração, o Senhor, ele limpa através do sangue dele. O sacrifício de Jesus foi para que eu e você pudéssemos hoje sermos obra perfeita, porque viu Deus a mim e viu Deus a você, e por isso nós hoje somos coparticipantes do reino que ele está preparando para mim e para você. Eu quero te dizer nessa noite, nesse momento, que você não é uma obra falida. Você não é um projeto falido. Deus ainda investe em você e não tem nada que pode atrapalhar o plano e o projeto que Deus tem para fazer na sua vida. Eu quero orar com você bem rapidinho. Soberano Deus e eterno Pai que estás nos céus. Ó Senhor, eu coloco diante de Ti a minha vida e a vida de todos esses que estão assistindo esta gravação. Pai, nós te pedimos, limpa-nos do nosso pecado, limpa o nosso coração, nós te aceitamos como único e suficiente Salvador.
Ah, Jesus, nos recebe como teu filho, nos recebe como herdeiros, para que nós possamos ser aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Limpa o nosso coração e a nossa mente para a glória do teu nome. Amém. Que você, criança, a partir de agora, seja uma nova criatura, um plano perfeito, um projeto vencedor para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe e até breve, se Deus assim nos permitir.